Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Aloysio e bem-vindos ao canal Alô Brasil Agro. Eu sou zootecnista e continuando nessa série que eu venho fazendo de vídeos sobre alimentos alternativos e alimentos para gado de leite, hoje eu vou estar falando sobre a batata doce. A batata doce na alimentação de gado de leite. A batata doce, a gente sabe que é um alimento de grande importância social e econômica, principalmente para aquelas regiões que têm o menor desenvolvimento econômico, onde uma das principais fontes de alimento, como se diz o nome, né, é a batata. Então, a batata doce, ela difere da batata inglesa que a gente conhece, porque a batata inglesa é de uma família que inclui até os tomates. Já a batata doce, não, é de outra família. Então, não se parece muito. A batata inglesa, ela é um tubérculo que tem um caule bem suculento. Já a batata doce é de fato uma raiz, onde se tem armazenamento de amido, para que aquela planta tenha uma reserva energética. E ela se destaca de outras culturas por apresentar um alto rendimento por hectare e elevado valor energético, além de conter ferro, cálcio, fósforo e ser rico. É uma fonte muito boa de vitamina A, B e C. Produz mais energia comestível por hectare do que o trigo, arroz ou até mesmo mandioca. E possui uma variedade de usos, desde o consumo de raízes, das folhas, a farinha, doce e até mesmo a produção de álcool. Então, qual é a origem da batata doce? A batata doce ela é originada aqui do continente americano. Se tem ideia que, assim, do México até aqui América do Sul, mas não se tem um veredito final de saber assim, surgiu em tal lugar, assim. Não. É tanto do México à América do Sul. Então, ela hoje é implementada em todo o mundo e é muito utilizada na China, principalmente para alimentação de suínos. O potencial da produtividade da batata doce chega a 40 toneladas por hectare, então é uma produtividade muito alta. E as características agronômicas é interessante porque é um alimento que se desenvolve em locais que têm uma temperatura alta, acima de 24 graus Celsius. E já em temperaturas mais baixas do que isso, o seu desenvolvimento vai ser muito lento. E ela precisa um pouquinho de água, tá? Então, ela precisa de pelo menos 500 milímetros na fase de crescimento. E anualmente ela pede 750 a 1000. Então, não é tão interessante assim na Caatinga, mas para outras regiões que têm uma alta pluviosidade, é interessante. Principalmente se o senhor produz, né? Tem ideia para produzir, até porque o produtor rural ele pode vender essa batata doce no mercado, que eu vou falar daqui a pouco. O solo é interessante ele ser arenoso com um pouquinho de acidez, porque essa acidez vai impedir que tenha o crescimento de alguns micro-organismos que podem prejudicar o desenvolvimento dessa batata doce, né? Dessa planta. E a alta fertilidade ela pede também. E por que o solo tem que ser arenoso? Porque vai fazer com que as raízes se desenvolvam tranquilamente e não fique uma raiz torta. E as principais pragas são a boca de raiz e a boca de haste. Ocorrem com maior frequência e causam danos severos se não tiver um controle. E não existe um ponto específico da colheita da raiz da batata doce. O momento da colheita é definido pelo tamanho e peso da raiz que o proprietário, o produtor, a produtora rural quiser, né? Então, a colheita pode ser antecipada ou retardada, dependendo da oportunidade de comercialização. Se tá boa a comercialização, pô, vamos tirar, tá um preço bom. Se não, vamos retardar aqui. A colheita sempre envolve muita mão de obra. Mesmo se você tem uma mecanização, ela envolve porque a mecanização ela pode prejudicar, machucar ali a batata doce e quem, na maioria das vezes, produz batata doce é para o consumo humano, para a venda.
Então é interessante assim você ter essa produtividade, essa pessoa, uma quantidade legal de pessoas para fazer a colheita. E o valor nutricional? A batata doce é um alimento energético, apresenta cerca de 30% de matéria seca na colheita, contendo em média 85% de carboidratos, cujo principal componente é o amido. O valor nutricional das raízes é semelhante ao da mandioca e da batata, inglesa normal. Contudo, pode superar algumas características, como o teor de beta-caroteno, já que algumas cultivares têm uma coloração amarela ou alaranjada e apresentam muita vitamina A. Batata doce desidratada, conhecido popularmente como raspas, também são utilizados na alimentação animal. E a farinha de batata doce é muito mais utilizada na alimentação de monogástrico. Então, quando a gente vai olhar, a umidade da batata doce é de 70%, da mandioca é de 63% e da batata inglesa normal 78%. Quando a gente olha de proteína, a batata doce tem 1,5 de proteína, a mandioca tem 1 e a batata inglesa 2,1. E energia, a batata doce tem 111 quilocalorias, a mandioca 141 quilocalorias e a batata inglesa normal 80 quilocalorias. Então a gente pode perceber que a batata doce só perde para a mandioca em energia e para a batata doce, batata normal, perdão, na questão de proteína. A folha da batata doce também é muito interessante porque é uma excelente fonte de glicídio, cálcio, fósforo e ferro. Também é muito rica em vitamina A e vitamina C. E as folhas de batata doce superam até o feijão em relação de proteína. Então tem mais proteína na folha da batata doce do que o feijão, o grão do feijão que a gente come. E é interessante também que o valor proteico da batata doce se assemelha ao valor proteico das folhas de mandioca. Só que tem um plus, né? Algo mais, que a folha de mandioca, ela tem toxicidade. Então você tem que ter todo um processo para retirar essa toxicidade. Já a batata doce não, as folhas não têm essa toxicidade e pode ser entregue de forma tranquila. E a batata doce já vem sendo utilizado bastante na alimentação animal, principalmente na China, no Vietnã. 43% da produção mundial de batata doce são utilizados na alimentação animal. E como isso? Aquelas batatas que não são tão bonitas assim para o consumo humano, tipo, vai na feira, ela não vai estar bonita, então oferece para o animal. Porque assim, quem está produzindo não vai estar perdendo dinheiro. A baixa capacidade de você poder armazenar esse alimento normalmente, natura, sem nenhum processamento, é baixa, porque vai dar fungo. Então, quando você for oferecer esse alimento para o seu animal, é legal que você tire direto do pé, in natura. E hoje a gente vai utilizar essas aqui. Por isso que é interessante, se a pessoa já produz batata doce e for vender, aquelas que não estiverem bonitas, que provavelmente não vão ser compradas e escolhidas no mercado, na feira, separa elas e dá para os animais. Aquelas que são bonitas para o consumo humano, já oferece e vende. Então, quando a gente observa sobre o resultado do uso da batata doce na alimentação de vaca leiteira, alguns pesquisadores substituíram totalmente o milho em vacas Jersey e não encontraram diferença na produção de leite e gordura e peso vivo desses animais. Então, o farelo de batata doce foi tão palatável quanto o milho e não teve nenhum efeito laxativo, já que é um alimento com alta energia, não teve problema com diarreia nos animais. Já teve um outro pesquisador que trabalhou com a raiz da batata doce desidratada em substituição à silagem de milho e soja e também não encontrou diferença na produção de leite. Com o mesmo consumo desses alimentos, tá? Dos dois, tanto da silagem de milho quanto de soja, substituindo pela batata doce. E observa que a batata doce desidratada pode ser utilizada em substituição à silagem de milho e soja. A raiz de batata doce desidratada possui aproximadamente 90% do valor do milho moído, como fonte de carboidrato para vacas de leite. Pode ser utilizado em substituição, mas deve ficar
assim, ter ideia que tem a batata doce tem um baixo teor proteico, então tem que ficar ligado. E recapitulando, né, a batata doce é um alimento que pode ser utilizado na alimentação animal, com resultados bem positivos. A raiz é muito energética e pode ser utilizada na forma fresca, em raspas, desidratadas. E o produtor pode substituir o milho, né? Pode substituir o milho pela batata doce, com um resultado muito bom, satisfatório, mas tem que se lembrar da sua deficiência em proteína. A parte aérea, né, as ramas, têm um alto teor proteico considerado e deve ser utilizado, e pode, né, deve, em vacas leiteiras associadas à raiz, tá certo? A silagem da parte aérea junto com a raiz é muito bom e pode até oferecer um aumento na sua disponibilidade, na sua vida útil. Você colheu a batata doce e oferece ali como silagem, utilizando a parte aérea. Então é isso, qualquer dúvida é só falar, comenta, curte, compartilha. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.